À boca de cena. O escritor escreve, o leitor lê. Aqui, à boca de cena, ouve. As Vanegas é um pequeno conto com notas autobiográficas e todo o ambiente em que se passa é familiar à Agostina. É o Douro. É a casa em frente à da família de Agostina. E as personagens andaram por ali. Lê-se na obra de Frei Tomé de Jesus que, com boa companhia, nenhum trabalho é pesado, nem peregrinação cansada, nem terra alheia. Toda a terra vos será pátria, diz ainda. Isto que põe limite às nações é o coração deserto dos homens. Em tendo habitado de grande sentimento e justo amor, então podem os mares crescer entre os continentes e escurecerem as montanhas e os rios cortarem as fronteiras. Se eu vos falar de povo estranho, entendem-me os que na estranheza confiam, por ser parente dos seus segredos. Ora, um dia como este, de sol frio, rebentando as hidrângeas dos seus calos cansados, eu voltei à casa onde nasci, no Douro. Casa esta que envelheceu, criou barriga, sofre da aterosclerose e alguns males de dentro. Tem cães de cal que lhe arrefecem a cabeça e no coração absorto palpita não sei que vinho antigo queimado de um rosa putrefacto que corre como sangue lívido na veia cava das adegas. É uma casa de quinta com 3 salas de teto em guarda-sol, sobre lagares onde a prensa mugia em setembro espremendo o bagaço. Às vezes, demoro-me a olhar para os trastes apagados no tempo e que já não servem. Um aquecedor de camas de cobre, as braseiras nos seus estrados, as formas dos pudins com 3 pés de ferro, como aves apardaladas e sérias, e o cheiro rançoso dos azeites nas talhas ou a tripa do vinagre que sobrenada nos frascos de conserva. Ali, naquela mesa redonda com saias de veludo amarelo, o fogo de vide ardia todo o inverno. Uma gaveta de ripas secava a roupa leve, queimava os lenços do bolso, os panos da cozinha, o que fosse. As laranjas brilhavam com a folha coberta de ferrugem escura. Durante muitos anos, as pessoas vivem juntas, representam uma família e são completamente esbanjadoras dos seus dias. Vivem, aproximadas pelos hábitos, mas na verdade ausentes, mergulhadas em obscuras demências que não chegam a ser viáveis. Agora que eu penso nessa longa parada de gente antiga, acho-a de uma loucura furtiva, como se vivessem desesperados e dissimulassem. Por exemplo, as Vanegas. Eram minhas vizinhas porta a porta. A delas, de castanho, com 8 almofadas e gonzos negros, merecia um respeito cabeceado. Era uma porta lenta, do século XVII, onde o verde ganhara a rede estalada dos velhos quadros. As Vanegas eram 4, 5 com a viúva, a mais velha, e que vivia em casa própria. Eram de gente boa, raçada com vice-reis, ou isso. Alguém na família tinha usado chapéu de plumas e um estoque andaluz. Mas agora as Vanegas, as 4, feias e lapidares, com a fialdade imaginosa dos grandes retábulos que representam 10 gerações, só possuíam uma grandeza e um gosto, o furor. Eram mulheres laboriosas, de gênio altivo, que ao degradar-se deu um regateiro e fulo. Mais violentas megéras não vi na minha vida. Deitavam lume pelos olhos, os dentes tinham um brilho suspeito, quando ardiam de cólera, o que era coisa vulgar. Mas eu, se não as amava com avioso coração, tinha-lhes estima. Sempre apreciei as tormentas e o melodramático cai-me bem. De resto, as Vanegas eram afetuosas com as crianças. As bulhas eram entre elas, coisa de dialogar em alto diapasão. Eram de má acústica,
precisamente se entender aos gritos. Eu aparecia por lá às 11 da manhã, estando bom tempo. Digo bom, porque se chovia as vanegas, ressurreição e paz. Vestiam-me um casibeque com alamares e insistiam em aquecer-me os pés com tijolos quentes. Eu não achava graça àquilo. Preferia os dias de sol. As japoneiras floriam como palmitos de cera. Havia uma quantidade de quartos fechados e misteriosos. Alguns apenas guardavam castanhas e tabuleiros de figos secos. Quando era nova, paz, aprender a banjo. Depois fez-se grosseira, fumava muito, usava papel de jornal como mortalha. Era a mais calada. Casou com um professor pobre e suponho que romântico. Tinha uma criadita loira e vingativa de não sei que desastres tribais, que parecia sempre pronta a enforcar-se ou a beber veneno. O professor amava-a tanto que chorava pelos cantos. As vanegas observavam que os homens têm um amor triste, como outros têm o vinho, mas desculpavam-no. Eu não sabia o que me fascinava naquelas mulheres. Era a cólera, talvez. Nelas a cólera era uma espécie de rito. Viviam sempre prestes a travar batalha. Tinham necessidade de lutar, de abrir tréguas, de assinalar tratados, de recomeçar as hostilidades. O seu mundo era um mundo de paixão absorvida pela cólera. Talvez fossem grandes amorosas e irrecuperáveis. Vendo-as à mesa, tinha-se a impressão de assistir a um banquete meio selvagem, a uma comemoração em que pelo menos Tolosa estivesse em causa. Bebiam grandes copos daquele vinho quente e escuro, feito com uva azul e que põe nas veias uma inspiração assassina. É um vinho que servem nas tabernas de Loureiro e que dá a reputação a quem o bebe de gente leve na navalha. Todavia as vanegas não se embriagavam. Com a idade, Francisca, a mais nova, fazia grandes cestas, acordava meio esquecida, diziam que era do vinho. Não era. Dos seus antepassados cordoveses, tinha ela aquele hábito de vaneio, entre as 13 e as 6 horas da tarde. Era notívaga. À meia-noite ceava arroz de cabrito e bacalhau cozido. Havia um horto de romanzeiras no meio da vinha e nasciam agapanhos brancos nos talhões da couve galega. Eu creio que a flor da romanzeira é cor de lacre. Via-se de longe. Da janela da sala já se via. A geração nova das vanegas era menos interessante. Era mais culta, fazia exames, ia para a cidade. Tinha vergonha da casa com pátio de pedra gasta, onde empoçava a chuva. Falava em estilística, aprendia a diferenciar a bodelha e o feto arbóreo. As vanegas tinham uma estufa. Criavam cólios as pidistras. Era uma renda verde e trêmula. E a folha das begónias, barbadinha, tinha parentesco estreito com a face das vanegas, face de raça patriarcal, cornuda, onde as tábuas da lei se quebram gloriosamente. Com outra gente nova, os netos, tudo foi pior. Esses falavam de cibernética, usavam casacos de couro, eram tremendamente informados. Bebiam leite, para espanto de toda aquela região demarcada, onde o vinho era quase um sentimento, um brasão, uma mancebia do coração. A dinastia das vanegas não deu nada. Não sei de quem foi a culpa, do pequeno professor romântico, do banjo ou da cólera fidedigna, não o posso dizer. As vanegas cumpriram. Envelheceram como nobres reses, mesmo defuntas eram grandiosas, com barbas e cabelos brancos, narizes marmóreos, mãos patrícias e em que o indicador tinha um corte rugoso de secar caldo verde. Como eu amava tudo aquilo. O oratório cheio de redomas e santinhos aureolados a corações e fios de estanho. As colunas do pátio, as salas onde uma réstia de sol doía como uma espada. Agora vejo que dei o meu perplexo tempo a todo esse abismo, delírios tíbios por razão da gente adulta, e nela achei prodígio. Vejo agora uma gentinha ciumenta de concursos e famas. Outra gente, fortuita, débil, hóspede de um só dia. Não deixa memória, passa. As vanegas, postas a apedrejar a vida, que deusas, que bacantes,
Mas é preciso também não dar demasiada importância a tudo isto.